com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente aqui do estúdio da Primeira TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para todos, telespectadoras e telespectadores. E sempre já há anos que nós nos encontramos pelas comunicações, levando sempre uma palavra de ânimo, de encorajamento e de alegria, e também algumas comunicações de interesse para a comunidade e especialmente para as pessoas interessadas, e sabemos que são muitas, centenas ou milhares de pessoas que sempre neste horário, na terça-feira, das 2h30 às 3h, e bem como também nas quintas-feiras, estão em sintonia conosco. E nós estamos ainda no início do mês de agosto, o mês vocacional, e também no início ainda no mês da Palavra de Deus, mês de setembro, o mês da Bíblia Sagrada. E somos convidados sempre a lermos e refletirmos ao menos 5 ou 10 minutos diariamente. Eu sei que há muitas pessoas que procuram ler 15, 20 minutos meditando a palavra de Deus, mas o que é muito importante é procurar nós nos esforçarmos na medida do possível para seguir aquilo que nós lemos, que é a palavra do Cristo Jesus, ou a palavra de Deus Pai, para em nosso favor. Então, lutarmos, nos esforçarmos, porque o nosso organismo, a matéria, o nosso corpo, não quer se elevar para o infinito, para o transcendente, para os valores eternos. A nossa matéria, o nosso corpo, de modo geral, procura sempre ficar nas baixezas da terra, nas coisas do mundo. Mas o nosso espírito, a nossa alma, se sente maravilhosamente bem quando pode entrar em contato com os valores eternos, com aquilo que é nobre, aquilo que é perfeito, conforme nós ainda ouvimos na leitura desse último domingo, procurar seguir a mensagem de Cristo Jesus, realizarmos a vontade de Cristo Jesus. Eu sei, você sabe muito bem, que Cristo Jesus seguiu a vontade de Deus Pai. Assim também cada um de nós deve procurar lutar, se esforçar, não somente para seguir a nossa vontade, porque a vontade do ser humano é sempre procurar tudo aquilo que é mais fácil e seguir pelo pecado da omissão, o que nós não deveríamos em nossa vida, mas pelo contrário. Então, nos esforçar para seguirmos a mensagem de Cristo Jesus, que nos é apresentada por Cristo Jesus, e isto
nos fará um grande bem para o nosso espírito e elevando-nos para os valores perenes e eternos. Igualmente estamos no mês de nossa pátria, o querido Brasil, de modo especial nesta semana. E somos convidados a agradecer a Trindade Santa e Nossa Senhora Aparecida Rainha Padroeira do Brasil por este imenso e maravilhoso Brasil, em toda a sua beleza natural e a sua riqueza maravilhosa que Deus nos concedeu, por assim dizer, de presente, sem nenhum merecimento de nenhum de nós brasileiros. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, achou por bem nos presentear com esse grandioso e maravilhoso Brasil, e ainda mais com esses seres humanos maravilhosos, pessoas dispostas, pessoas alegres, pessoas vivendo na alegria e na simplicidade, na união de todos, numa grande religiosidade. O brasileiro, de modo geral, procura ser muito religioso, reconhecendo que Deus é nosso Pai e, consequentemente, todos nós, irmãos. E é interessante, o brasileiro, de modo geral, vem uma pessoa do estrangeiro, vem morar aqui no Brasil, e logo o brasileiro faz amizade com essa pessoa, colabora, dá as boas-vindas, se alegra com esse novo brasileiro que veio habitar em nosso Brasil. Isso que é bonito. E o brasileiro, de modo geral, tem um coração aberto para acolher a todas as pessoas. E como isso é importante, o acolhimento. Saber acolher a todas as pessoas. Então, devemos sempre nos reconhecer filhos do mesmo Pai eterno. Todos nós precisando uns dos outros, sem dúvida nenhuma. E, sem dúvida nenhuma, é a nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora, que tem esse belo título de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso Brasil, que nos une também a todos nós. Assim como qualquer mãe procura atender a todos os filhos e filhas e ainda tem um coração aberto para acolher mais outras pessoas, quem sabe netos ou bisnetos, ou sobrinhas e sobrinhos, tratando a todos com a mesma dignidade, fazendo aquilo que Cristo Jesus faz e que manda nós fazermos, sem distinção de pessoas. Olhar por uma criança com carinho, olhar por uma pessoa de uma cor, de uma raça, de uma cultura, de um tamanho ou de outro tamanho, não importa. Todos nós, seres humanos, filhos do mesmo Pai do céu. Isso que é importante. Eu nunca assim me lembro ter marginalizado alguma pessoa, tal, né? Todos nós precisamos amar uns aos outros. Então procuremos sempre amar a nossa pátria. E isto acontecerá quando todos procurarmos cumprir com os nossos deveres de fiéis brasileiros. Se nós, por exemplo, cumprimos com o nosso dever, é sinal que nós realmente estamos amando
o nosso Brasil, se cada um de nós cumprir com o seu dever. Um funcionário, por exemplo, atendendo bem as pessoas, um operário executando bem aquele seu trabalho, um pedreiro, um carpinteiro, seja quem for, um sacerdote igualmente, um político sendo honesto e justo. Então, quanto isso é importante. Ele está colaborando com o desenvolvimento do Brasil, sem dúvida nenhuma. É essa pátria que nós vamos homenagear nesta quinta-feira. E oxalá todos os brasileiros procurassem sempre amar a nossa pátria. E por isso nós somos convidados a fazer uma oração, como que agradecendo a Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, que Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada a imagem dela lá no Rio Paraíba, pelos 3 pescadores. Rezemos então esta oração. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, meu Redentor, o nosso Redentor, e especialmente e querido Jesus Cristo. Virgem bendita, Nossa Senhora, dê proteção a mim e a minha família e as pessoas enfermas e também as pessoas sofredoras das doenças, da fome, das injustiças e dos perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora, dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos amar e gozar da eterna glória por todos os séculos. Amém. Por todos os séculos. Por mais que a pessoa viva neste mundo, mas é difícil a pessoa chegar até um século, até 100 anos. É bastante raro. Quando você encontra ou alguém lhe apresenta uma pessoa com 100 anos, você fica admirado. Por quê? Porque são raras as pessoas. Ao passo que na eternidade você viverá por séculos e séculos e séculos. Se nós tomarmos, por exemplo, o primeiro Papa que substituiu Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, retornou a Deus Pai, ele, São Pedro, que foi sacrificado, que foi pregado no alto da cruz, como Cristo Jesus. Somente ele, na sua humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse para os que o estavam crucificando, pediu e eles aceitaram. Eu gostaria
de ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de Jesus Cristo. Agora imagina, São Pedro morreu, foi crucificado em que ano? No ano 67. Portanto, há quase 2000 anos. São 20 séculos. E ele, então, está feliz na eternidade. E assim tomemos, por exemplo, a nossa bisavó, o nosso bisavô, já, quem sabe, faz 80 anos, ou 50 anos, ou bisavô, mais de 100 anos, já um século, que se encontra feliz na eternidade. Com todos os nossos entes queridos, nós os encontraremos um dia na eternidade, sem dúvida nenhuma. Então, e que Nossa Senhora, Rainha Padroeira do Brasil, continue a nos favorecer, a favorecer a nossa pátria. E nesse mês da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e que nós possamos diariamente ler ao menos 5, 10 ou 15 minutos, como disse no início da nossa reflexão, mas eu gosto de repetir para acentuar e relembrar a você. Ler e meditar, o importante é seguir a mensagem de Cristo Jesus. É isso que é agradável. E lendo e meditando e seguindo a mensagem de Cristo Jesus, isto será para o nosso próprio bem, para a alegria, sem dúvida nenhuma, fazendo a vontade de Deus, e isto então vai nos unindo sempre mais a Cristo Jesus. Eu gosto de muitas vezes ler e repetir aquilo que nós lemos em capítulo 4, versículo 18, onde, aliás, versículo 8, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Então, veja a palavra de Cristo Jesus que vem ao nosso encontro e nos pede a todos nós. É o próprio Cristo Jesus, de São Tiago. Veja, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. E continua ainda, lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Então, purificar os nossos corações. E quem se aproxima de Deus sempre procura ter, na medida do possível, um coração aberto para Deus. Isso é importantíssimo. E, consequentemente, deixar de lado o pecado. E pode notar, as pessoas que seguem a mensagem de Cristo, vive, hoje está comprovado, vive muito mais anos, vive mais otimista, vive mais alegre. Quantas pessoas, por andarem afastadas de Deus, andam pelo pecado, andam pela briga, andam pela desobediência e facilmente são presos e até são mortos. E quantas pessoas, por não viverem na amizade e na graça de Deus, mas viverem, por exemplo, na sensualidade, no pecado. Eu posso falar porque trabalhei como capelão 19 anos em diversos hospitais.
E eu vi muito moço, muito homem, também uma outra mulher dizer: Pai, Padre Pedro, como eu estou arrependida, como eu estou arrependido por ter andado na sensualidade, no pecado, agora eu estou sentindo as consequências. Eu tenho apenas 27 anos, eu tenho apenas 32 anos, eu tenho 19 anos, estou numa podridão. De fato, muitas pessoas estão com certos órgãos, especialmente sexuais, e apodrecendo. Por quê? Por causa dos vírus, os micróbios que ali se agasalharam, por assim dizer, no organismo da pessoa. E agora, então, estão ocupando um lugar no hospital que não precisariam estar ali, e sofrendo, e tomando remédio. E muitas vezes os remédios não são eficientes. E aí a pessoa se arrepende. Quantas vezes eu escutei de pessoas arrependidas, mas Cristo Jesus dá o discernimento. O que quer dizer o discernimento? Diz para nós o que é o certo, o que é o errado. Mas a pessoa muitas vezes se deixa levar pelo espírito das trevas, pelo demônio, por Satanás, e abandona a graça de Deus. Deixa o pecado dominar a própria pessoa. E ali vêm as consequências. Você pode, e ainda mais hoje em dia, eu já falei aqui mais de uma vez, hoje em dia está comprovado que toda pessoa que vive na amizade e na graça de Deus, vive muito mais anos. E vive com mais saúde, com mais otimismo, com menos enfermidade. Eu tenho feito quantas milhares de visitas a pessoas enfermas e tenho dialogado com pessoas às vezes com 80, 90, 95 ou mais ou menos anos, e a gente percebe quantas dessas pessoas que estão vivendo tantos anos, que é uma graça de Deus, mas também as pessoas colaboraram consigo. Há muitas pessoas que são mortas em brigas, são presas, por exemplo. Por quê? Eu tenho dito, pela experiência que eu tenho, visitando pessoas nas prisões, como visitei tantas pessoas, quando era padre mais jovem ali na catedral, e mesmo pessoas com as quais tenho dialogado, com certos avós, com certos pais, quantas lágrimas por causa de filhos, às vezes com 18 anos, 17 anos, numa casa de recuperação, com 27 anos, porque se meteram em drogas e agora estão na prisão. E ficam ali, às vezes 1 ano, 2 anos, ou mais ou menos anos, por culpa própria. Não é que não sabiam do mal, mas não procuraram rezar. Aliás, Cristo Jesus diz: orai sem cessar, para que o demônio não possa dominar a você nas tentações e levar você pelo caminho das trevas, pelo caminho errado. Então, siga assim a graça de Deus e você, sem dúvida nenhuma, viverá sempre mais na amizade e na graça de Deus. E também todos nós somos convidados a sempre vivermos segundo a vontade de Cristo Jesus.
E isso é o próprio Cristo Jesus que nos pede a todos e a cada um de nós. E especialmente os santos assim procederam. E as santas e santos que celebramos hoje, Santa Teresa de Calcutá, São Bertino, São Teodócio, São Justiniano, São Beltrão, São Bonifácio Papa, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rosália. Hoje também é o dia da Amazônia. Nós devemos agradecer a Deus por este estado maravilhoso que nós temos no Brasil. Esta maravilhosa Amazônia com toda a sua riqueza natural. E respeitarmos sempre os índios, que são nossos irmãos, habitantes desta imensa pátria, o Brasil. E também hoje é o dia do irmão. Todos nós somos irmãos, vivendo a mesma caminhada por esta vida rumo à eternidade. Então devemos procurar nos amar a todos. É uma grande glória seguir a Jesus Cristo, pois é Ele que nos dá uma vida longa. Nós lemos no livro Eclesiástico, capítulo 23, versículo 38. Então, você poderá conferir. É uma grande glória seguir a Jesus, pois é Ele quem dá vida longa, muito mais anos para nós. E dependerá de cada um de nós. E também, neste mês de setembro, ainda serão realizadas algumas festas em louvor do Divino Espírito Santo. Assim, do dia 8 a 10 de setembro, Santo Antônio de Lisboa, na paróquia Nossa Senhora das Necessidades, e no Rio Vermelho, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, e também dia 22 e 24 de setembro, em Canasvieiras, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Também, se você desejar, poderá já procurar nas paróquias. Muitas paróquias já têm esse calendário do Sagrado Coração de Jesus, que você poderá procurar. E muitas paróquias já têm, noutras, pouco a pouco, vão chegando esses maravilhosos calendários. Saúde, paz, alegria e especialmente otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de nós, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, e especialmente a nossa prece, a bênção de Deus em favor das pessoas enfermas e a bênção da água, e tome depois com muita fé e devoção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 2h30 às 3h da tarde.